Estamos aqui então começando a primeira aula gravada do ano, né? Como nós combinamos, a primeira aula que vai ser então de extra e a segunda aula então com Cuca Eke, então, a nossa aula então presencial. Bom, hoje nós vamos ver então, né, já que em aula nós vamos estudar Idade Média Ocidental, invasão dos povos bárbaros, feudalismo e depois Baixa Idade Média, vou aproveitar para vocês dar uma aula bem aprofundada aqui de Idade Média Oriental. Por quê? No ano de 476 caiu o Império Romano do Ocidente, porque Bizâncio continua a existir, lembra disso, né? Logo existe um debate entre os historiadores se 476, a queda de Roma, é uma ruptura ou uma continuidade. E nós sabemos hoje que alguns historiadores afirmam então que é uma ruptura, porque no Ocidente ocorreu uma queda, né? E ocorreu a queda do Império Romano e a formação dos reinos bárbaros. Enquanto que no Oriente, o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, teve uma continuidade. Então nós temos uma continuidade e temos uma ruptura. Ruptura no Ocidente, continuidade no Oriente. Primeiramente, então, nós vamos começar, gente, observando o seguinte. A Idade Média, ela começa com a queda do Império Romano. Das cinzas do Império Romano, formamos, então, três grandes civilizações. A civilização cristã ocidental, que é representada por nós, Alta e Baixa Idade Média, que nós descendemos diretamente, mas durante 1000 anos da Alta e Baixa Idade Média no Ocidente, nós tivemos a civilização bizantina e a civilização islâmica. Então podemos afirmar que as três civilizações, elas são concomitantes. Lembra que é uma palavra bonita, né? Concomitantemente, elas viveram ao mesmo tempo. Marco, quer vir assistir? Vem. Então nós assistimos que elas são concomitantes. Tivemos a civilização cristã no Ocidente, e no Oriente, junto, a civilização bizantina e a civilização islâmica. Quanto mais a civilização islâmica foi crescendo, mais a civilização bizantina foi diminuindo em território. Até que em 1453, com Maomé II, os turcos otomanos dominam Bizâncio, pondo fim, então, à Idade Média e ao fim o Império Bizantino. Então nós começamos estudando exatamente o Império Romano do Oriente, Bizâncio. E a pergunta é, onde é que teve a origem o Império Romano do Oriente? É Roma, gente. Só que é Roma Oriental. Primeiramente por quê? Constantino funda, em 330, a cidade de Constantinopla, em homenagem a ele mesmo. Porque os bárbaros estavam invadindo a Europa Ocidental e por isso ele levou para a antiga colônia de Bizâncio para dar mais segurança, correto? Porque é muito difícil ser conquistada. E Teodósio divide o Império em 395. Lembra que ele teve 2 filhos, Honório e Arcádio, e aí ele divide em 2, ao morrer deixando o testamento, né? Ora, qual é a característica do Império Romano do Oriente? Primeiramente, gente, a política é chamada de Césaropapismo. O que significa isso? Césaropapismo, quem vem antes é César, depois o Papa. Significa que o imperador manda mais do que o Papa. Ao contrário da Idade Média Ocidental, que ocorreu a decadência do Império, os reis bárbaros eram fracos e a Igreja tornou-se a maior instituição, no Oriente, tá, gente, sempre o imperador manteve o caráter teocrático e teve o poder sobre a Igreja. Isso vai levar a grandes brigas entre Estado e Igreja e vai levar ao grande cisma do Oriente e também ao movimento iconoclasta. Economicamente, lembra, gente, que Constantinopla é uma cidade cosmopolita. O que significa? Uma cidade cosmopolita, gente, significa que ela tem características do Ocidente e do Oriente. Porque nós temos a divisão feita por Teodósio. Desse lado era a Idade Média Ocidental e desse lado, Idade Média Oriental. Por quê? Porque lá ficou o Império Romano do Ocidente e aqui o Império Romano do Oriente. As duas grandes cidades, Roma, que entra em decadência, e Constantinopla, que fica ainda há 977 anos dominante. Então, cosmopolita significa que Constantinopla é uma cidade que se falava latim e grego, guarda isso, grego e latim. E era um local de passagem, né, de caravanas que ligavam o Ocidente e o Oriente. Logo, é uma cidade cosmopolita, onde o Estado intervém na economia e toda a agricultura e todo o artesanato passa pelo crivo do Estado. É ele que organiza tudo. Se o Estado intervém na economia, ele mantém o seu poder. A sociedade, gente, mostra um feudalismo fraco. O que significa isso? Que o feudalismo mais forte está onde nós vamos ver durante a aula o Império Franco, o Império de Carlos Magno. Enquanto que
mais abaixo, meridional, ou mais ao alto, tá? Setentrional, lá onde ficavam os vikings, os normandos, lá o feudalismo foi fraco, como também foi no Império Bizantino. Por quê? Primeiramente, a sociedade era urbanizada, com a força dos comerciantes e da aristocracia. Latifundiários existiam e altos funcionários. E existiam camponeses escravos. O que significa? O número de camponeses também é maior, mas lá tinha muito mais escravos do que na Europa Ocidental. Então lá ocorreu um feudalismo, mas ele não é um feudalismo clássico, como ocorreu após o Tratado de Verdun no Império de Carlos Magno, no Império Franco. Uma outra grande característica que nós vamos trabalhar muito hoje, gente, é a análise do maior imperador de todos. E o imperador dele chama-se Justiniano. O auge do Império Bizantino ocorreu entre os anos de 527 e 565 depois de Cristo. Depois do Império de Justiniano, o Império Bizantino ele entra em decadência, ele vai ter uma decadência. E aí ele vai concomitantemente, tá? Junto com os reinos bárbaros e o feudalismo, Alta e Baixa Idade Média existir, mas ele vai enfraquecendo, principalmente após o século VII, quando surge o islamismo, então, a religião islâmica. Uma das grandes características de Justiniano, gente, certo? É que o governo dele foi o governo de maior expansão. Vamos fazer uma análise? Veja onde era o Império Bizantino, onde nós temos aqui em laranja, correto? Tudo certo? E nós tivemos, então, gente, as conquistas de Justiniano, com as grandes batalhas perto de Cartago, antiga colônia fenícia, que Roma venceu, e ele conquistou toda a Itália. Conquistou, gente, a Sicília, parte, gente, da Península Ibérica, pequena é verdade, aos vândalos. O que nós temos, então, gente, ele tentou fazer também guerras de reconquistas, ou seja, reconquistar o antigo Império Romano. Não conseguiu, porque os reinos bárbaros, principalmente o reino franco e outros reinos, eles continuavam aí. Na Itália, ele criou o que nós chamamos de Encharcado de Ravenna, que foi sua capital na Itália. Vamos dar uma olhada, fazer uma análise no mapa? Certo? Então ele é o grande conquistador. Lembramos que no governo dele, ele foi o criador do Corpus Juris Civilis. Asterisco triplo nessa, hein, pessoal? Porque o Corpus Juris Civilis, ele compilou 1000 anos de história, 1000 anos de direito romano, desde a Lei das 12 Tábuas até o governo dele, dividida em digestas, institutas e novelas. O Corpus Juris Civilis depois vai preservar o direito romano. O nosso direito romano não vem de Roma, porque os bárbaros destruíram, ele vem do Império Bizantino. Porque quando vai cair Constantinopla, em 1453, eles vão retomar e trazer os sábios bizantinos para o Ocidente, o Corpus Juris Civilis. E ele vai ser a base para a formação do Estado moderno, durante a Idade Moderna. Então, a grande realização dele é o Corpus Juris Civilis, que preservou o direito romano para a posteridade. Uma outra característica, gente, é o Césaropapismo. O que significa? César manda no Papa. Então nós sabemos, gente, que ele foi o cara mais poderoso e ele dominava a igreja. Ele criou a igreja de Santa Sofia, durante 5 anos, 13.000 pessoas trabalhando, e combateu as heresias, as ideias contrárias à igreja, como o monofisismo e o arianismo, que vocês vão ler aí também, que é importante. Mas lembrem que ele sofreu a revolta de Nica. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Se ele foi o maior conquistador, conquistou muitas terras, ampliou o Império Bizantino, ele era amado ou odiado? Aí é contigo, é para pensar aí, pessoal. Amado ou odiado? Essa é a grande pergunta. Ele é odiado? Ora, por que odiado? Porque para fazer grande conquista, ele aumentou muitos impostos. Ele foi autoritário. Milhares de jovens morreram na expansão do Império Bizantino. 3 surtos de peste negra ocorreram nesse período. Não é a culpa dele, mas muita gente morreu. Então, ao mesmo tempo que a expansão, a maior expansão do Império Bizantino é com ele, também ocorreu, gente, muito autoritarismo. Por isso, a revolta de Nica foi quando os 4 grandes partidos que se reuniam no hipódromo de Bizâncio foram e atacaram o palácio dele. Então, a revolta da Nica, vamos ler juntos, gente? Nica significa vitória. É contra o autoritarismo e o aumento de impostos, certo? E quando 240.000 pessoas correram até o palácio dele, e ele simplesmente, né, pessoal, botou a mochilinha nas costas e ia fugir. Foi aí que entra na história, gente, uma das mulheres mais importantes, chamada Teodora. Na verdade, gente, eu não sei, ó, Teodora, tá?
E Cleópatra, eu não sei quem chega antes, na cama. Por quê? As duas eram terríveis. Teodora ele conheceu, gente, num circo. Ela era domadora de ursos. Imagina a cena. Se ela domava ursos no circo, o que faria contigo? O guri, né? Os alunos eu estou falando, as meninas não. Ela era muito conhecida por fazer bacanal com 4, 5 jovens, 18, 19, 20 anos. E aí, quando eles iam embora, ela abria um alçapão, certo, gente? E automaticamente matava os jovens que eram comidos por crocodilos, devorados por crocodilos. Então esta mulher é uma mulher poderosíssima. E foi ela e o grande general Belisário que mataram 32 mil pessoas, destruindo a chamada Revolta de Nica. Então ele foi o maior imperador, guerra de reconquista, conquistou todo um grande império. Mas ao mesmo tempo, gente, ele foi muito autoritário, sofreu a Revolta de Nica, destruiu 32 mil pessoas, matou 32 mil pessoas. Logo, ele foi extremamente autoritário. Mesmo que ele tenha destruído, gente, e ele tenha morrido de velhinho, 565, o maior poder do Império Bizantino é exatamente, tá, gente, aqui o governo Justiniano, o maior de todos, certo? E atrás de um grande homem sempre teve uma grande mulher, e ela é Teodora. Concorda? Então, Teodora e Cleópatra, dentro, tá, pessoal, da história das mulheres mundiais, são duas grandes e poderosas mulheres. Conheciam muito, tá, pessoal, de política e de outras coisitas más. Então, a gente segue, gente, e lembra que depois da decadência, depois da queda de Justiniano, tá, veio a decadência de Bizâncio. E essa parte, gente, tu não precisa decorar. Eu só vou mostrar para ti o que aconteceu. Em 610, veio uma dinastia chamada Heráclita. Depois veio uma dinastia chamada Exáurica, onde ocorreu o que nós chamamos de questão iconoclasta. E aí nós vamos perguntar o que é isso. Tá? É importante. Em 867, subiu a dinastia macedônica. E em 1081, subiu a dinastia dos Comeno. Foi nesse período, gente, gravem, que em 1204, tu vai botar asterisco triplo no teu livro, ocorreu a criação do Império Latino do Oriente por Veneza. Por quê? Porque Veneza, que é já na Baixa Idade Média, 1204, ela junto com Gênova disputavam o comércio no Oriente. A Quarta Cruzada, que nós vamos estudar, não foi para Jerusalém, ela foi para Constantinopla. E ela foi conquistada pelo duque Doge, chamado Dandolo, que tinha 92 anos de idade quando conquistou Veneza. Olha que um cara com 92 anos conquistar Constantinopla, Veneza conquistou Constantinopla. E ele era o Doge de Veneza. Roubaram todas as riquezas, levaram os cavalos dourados, né? Levaram para a Praça de São Marcos. E quando tu chegares em Veneza hoje e visitar a Praça de São Marcos, veja que muito daquilo que tem na riqueza, certo? Lá dentro foi roubado por Veneza na Quarta Cruzada. Então a Quarta Cruzada conquistou Bizâncio, libertou o Mediterrâneo, certo? Mas criou lá o Império Latino do Oriente, que é dominado por Veneza, certo? Que subjuga Constantinopla. Lembra que em 1261, gente, tá? 50 e poucos anos depois, ocorre a libertação de Constantinopla, com a dinastia dos Paleólogos. Na verdade, Gênova ajudou a libertação de Veneza, porque era inimiga, a libertação de Constantinopla, porque era inimiga de Veneza. Então, Gênova ajudou a libertar Bizâncio, que em 1261 voltou a ser livre e ter um imperador bizantino, tá? Mas definitivamente em 1453 eles são dominados pelos turcos otomanos, de Mohamed II. E aí vem a pergunta, como? Se já tinha resistido 977 anos. Se as muralhas eram 20 metros de altura e 13 metros a 20 metros de largura. Por que Mohamed II, dos turcos otomanos, mandou construir, tá, canhões de até 50 metros de tamanho? E aí ele conseguiu destruir as muralhas de Constantinopla, Bizâncio, senão ele não teria conseguido. Assim termina a Idade Média e começa a Idade Contemporânea, que estudaremos daqui a um mês. Sabemos então, gente, tá, que esse é o mapa. Em 1453, os turcos otomanos vendem toda a população como escrava e transformam Bizâncio, Constantinopla, em Istambul, que significa a porta do Oriente. Analisa. Segundo ponto importante da nossa aula, gente. E aqui eu vou pedir 2 asteriscos triplos. Pode colocar aí. E movimento iconoclasta e grande cisma do Oriente.
Por que eu vou pedir para ti isso, gente? Porque é extremamente importante. O que foi o movimento iconoclasta feito pelo imperador Leão III, da dinastia Isáurica, por volta, tá, gente, do século VIII, 713. Acontece que existe no Império Bizantino, lembrem, gente, o Césaropapismo. O Papa é submetido ao imperador, correto? Mas eu me lembro muito bem, tá, que o Papa nunca aceitou isso. Por isso, gente, tá, a igreja vendia muito o quê? Ícones, estátuas de santos. E ela ganhava muito dinheiro vendendo estátuas de santos. E ela começou a comprar muitas terras. Então, a Igreja Católica, ela era mais poderosa no Ocidente, no feudalismo, porque ela é a maior senhora de terras. Mas ela começou a comprar muitas terras também no Oriente. E ela começou, então, a desafiar o poder dos imperadores. O que o imperador Leão III fez? Ele mandou a população de origem grega invadir os templos, as igrejas, destruir os ícones, destruir os santos. Por quê? Para diminuir o poder da Igreja Católica e a Igreja continuar a se submeter ao Papa, ao Imperador, gente. Certo? Não estou acostumada a muita aula gravada, por isso. E aí o Imperador mandou destruir, então, as imagens, movimento iconoclasta, movimento de quebra de imagens, exatamente para continuar, então, a submeter a Igreja, gente, tá, ao poder imperial. A gente se pergunta, isso foi bom ou ruim para o Império Bizantino? Ruim, gente. Porque a igreja, como tu vais ler, ela vai aproximar-se do reino franco. E ela vai coroar Carlos Magno em 804, tá? Imperador do Império Romano do Ocidente, que desde 476 não tinha. Então, automaticamente, fortalece o Império Franco e diminui a força do Império Bizantino. Isso é um dos pontos do enfraquecimento do Império Bizantino. O outro é o chamado Grande Cisma do Oriente, em 1054, século XI, que tu vais botar também asterisco triplo. Pode colocar aí, gente. Vou tomar uma aguinha. O que foi isso? O grande cisma, rompimento da Igreja Católica, ocorreu na Idade Média. Foi no ano de 1054, quando no Império Bizantino surgiu a Igreja Ortodoxa Grega. O que significa? Igreja radical que fala grego. Quais são os motivos da formação de uma nova igreja? Primeiro, gente, não precisa decorar os nomes, mas o Papa Leão IX era patriarca, tá, gente, de Roma. Patriarca de Roma é o Papa. E naquela época o Papa não tinha poder tanto como ele tem hoje em dia, a partir, né? Porque existiam vários patriarcas em vários lugares. Só que o Papa estava precisando de grana e mandou uma carta pedindo para o patriarca, o bispo Miguel Cerulário, tá, gente? É o nome do cara. Repete aí, Miguel Cerulário. Mandar todo o dinheiro do dízimo para Roma. É evidente que o bispo de Constantinopla, Miguel Cerulário, não quis fazer isso. E resolveu dar uma carteada, uma assinada, e aí, gente, separou a igreja que existia no Oriente da Igreja Católica Apostólica Romana. Por isso surgiu a Igreja Ortodoxa Grega, que nós vemos sempre eles na televisão, de roupa preta, barba comprida, um chapéu preto na cabeça, certo, gente? Com um crucifixo enorme. Esses são, então, gente, os ortodoxos. E desde então as igrejas estão separadas. Existe outro motivo? Existe, gente. Não precisa decorar, mas eu acho fabuloso. Que é a diferença doutrinária em relação ao filioque, que é uma coisa bem diferente e bem difícil, que a gente pode debater muito nos plantões, gente. Porque a igreja, ela nos ensina que nós temos uma Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Significa que Pai e o Filho, Pai, Deus, Jesus e o Espírito Santo são o mesmo ser, que é um debate doutrinário. Eles afirmam que isso, Filho o quê? Filho, Jesus, não é Deus. Que é uma questão interessante. Como é que Jesus pode ser Deus, a mesma essência, se ele veio à Terra, se ele sofreu, se ele foi crucificado, se ele chorou? Então esse é o grande debate. Então Jesus é uma grande personalidade, é um grande enviado de Deus, mas ele não seria, na época, tá, gente? Segundo eles, Deus, mas sim Filho de Deus e nosso irmão maior. É por isso, gente, tá, que nós temos, então, essa diferença doutrinária. Mas o que importou foi a grana do dízimo, porque Miguel Cerulário não queria mandar para Roma, certo? E aí ocorreu o rompimento. E até hoje, gente, esse rompimento continua. E existem duas grandes religiões. Quando nós observarmos, gente, tá, dá uma olhada aqui. Assim ficou a Idade Média. Aonde nós temos em amarelo é a Igreja Ortodoxa Grega.
Onde nós temos em marrom é o que nós chamamos de Igreja Católica Apostólica Romana, que é onde nós temos o feudalismo cristalizado, clássico, certo? E onde nós temos em verde, gente, estão vendo? Verde é o que nós chamamos, gente, tá? De Império Islâmico, ou religião islâmica, que vai surgir no século VII, já vamos ver, e aí ele se expande, e é a religião que mais se expandiu na Idade Média. Essa parte, em rosa, Terra Santa e arredores, é a parte que é mais disputada, que nós vamos ter as cruzadas, as Jihad, Guerra Santa, disputa, um vem, outro vai, então é a mais disputada. São 3 religiões, então, concomitantes, que é o catolicismo, a Igreja Ortodoxa e o Império Islâmico, então. Certo, gente? Uma outra característica muito importante, tá? Que é a questão, gente, da preservação do latim e do grego. Lembra que era uma cidade cosmopolita? Também a questão do corpus juris civilis de Justiniano. Justiniano criou, e repito que quando cai Constantinopla, os bizantinos fogem para o Ocidente e levam, então, esse direito romano, que é reintroduzido. Gravem, outra coisa muito importante, que caiu na prova da URGS esse ano. Na filosofia, gente, eles mantiveram muitos livros de... Sócrates não escreveu, mas Platão, Aristóteles e todos os outros livros. E eles, num determinado momento, por volta do ano 1000, eles emprestaram ou cederam aos árabes esses livros da antiguidade, principalmente gregos. E aí, os bizantinos influenciaram os árabes, que traduziram para o árabe e depois para o latim. E aí então veio de Bizâncio, foi de Bizâncio para os árabes, dos árabes voltou para o Ocidente e é reintroduzido nas universidades da Baixa Idade Média. Então a gente vê que não é aquela coisa separada, né, pessoal? É aquela coisa que teve uma determinada troca cultural, que nós temos que valorizar hoje em dia, sim. E por último, a arquitetura, baseada em abóbadas e minaretes, que influenciam o islâmico, gente. Por quê? Quando nós pegarmos, gente, dá uma olhada, Santa Sofia. Santa Sofia demorou 5 anos com 13 mil pessoas ou mais construindo ela. E essa, gente, tá? Cúpula era a maior do mundo durante muito tempo, assim como os minaretes. Então, gente, lembra que depois os islâmicos copiam isso. E hoje suas mesquitas são desenvolvidas assim. Dá uma olhada aqui nessa imagem. Tem que aparecer, né, pessoal? Essa imagem é Istambul, que é uma cidade maravilhosa. Então aqui, o lado de fora da Basílica de Santa Sofia. Que, tá, gente, olha o lado de dentro. Eu e a nega véia, dá uma olhada. Certo? Então toda de mármore de Carrara, certo? Tu imagina o quanto custou para Justiniano construí-la. Ela é um marco da arquitetura mundial, certo? Transformada depois em mesquita e hoje em dia ela é um museu aberto, certo, gente? Onde nós podemos conhecer. E vale muito a pena, gente. Muito a pena, certo? Então, do outro lado, nós temos o quê? A Mesquita Azul. E tu imagina, depois eu vou te mostrar, que de um lado tu tem a Basílica de Santa Sofia e na outra a Mesquita Azul. E eu e a Simone almoçamos no dia, certo? Com baita vinho, num restaurante que dava para ver as duas. Né, meu amor? Olha pra ti, tá aí assistindo a aula. E aí tu imagina o que é um professor de história. É um gole de vinho, olhava para a Mesquita Azul. Um gole de vinho, olhava para a Basílica de Santa Sofia. Quando eu vi, eu não olhava mais nada, não enxergava mais nada, né? Só que tinha alguém para me carregar, que era Simone. Então, lembrar disso aí, gente, que eles influenciaram, tá, gente? Com os mosaicos e imagens sacras. Analisa, gente. Isso tudo era mosaico, feito com pedrinhas. De ouro, de prata, tá? De diamantes. E toda a Basílica de Sofia, essa é uma parede dela. Toda ela, dá uma olhada. Toda ela era feita de mosaico, gente. De ouro, prata e diamantes. Depois os islâmicos destruíram tudo porque eles não aceitam figuras humanas em suas mesquitas, só figura geométrica. Mas tu imagina a riqueza, gente, tá? Do que era a Basílica de Santa Sofia. Então, se algum dia cair que a arquitetura de Bizâncio era, gente, fraca, vocês coloquem, não. Era muito importante. Rica, tanto é que influenciou com minaretes, abóboras, tá, gente? Abóbora é que é a hora da janta, me deu vontade de comer, né? Abóbadas e minaretes e a cúpula, todas as mesquitas, principalmente a Mesquita Azul, que a gente vai ver em sequência. Então nós acabamos de estudar um grande império bizantino, que durante, tá, pessoal, 495 até 1453, manteve
muito da cultura, muito da filosofia que nós tivemos, então, gente, durante a Idade Média. E que vai influenciar os árabes na filosofia, que depois os árabes influenciam os ocidentais nas universidades com a filosofia. Isso é lindo, tá, gente? Maravilhoso, certo? E agora a gente vai completar nossa aula extra vendo um grande império da Idade Média chamado Império Islâmico. Lembrando, então, gente, que o islamismo é a terceira religião monoteísta que descende diretamente, então, do judaísmo. O judaísmo, a primeira, influenciou o cristianismo e também influenciou o islamismo. Judaísmo, cristianismo e islamismo. Como é que nós temos, então? Primeiramente, para nós compreendermos, gente, nós temos que compreender, certo, a história de um grande cara, chamado Maomé. E não confunda com Moisés, que Moisés é o líder do êxodo dos hebreus, certo? Nós sabemos que Maomé, a história dele tem que ser estudada, porque a história da Arábia e a história do islamismo e do mundo é antes e depois de Maomé. Quem é Maomé? Nós sabemos que a Arábia, antes do Maomé, tinha três grandes problemas. E o primeiro, gente, era a descentralização política. Por que descentralização? Porque nós tínhamos a Arábia, gente, do deserto, certo? Onde estavam os beduínos nômades. E os beduínos nômades, eles faziam a razia, guerra relâmpago. Eles viviam, gente, os beduínos do deserto, tá? De oásis em oásis, procurando água e pastagens para os seus rebanhos. E isso causava, muitas vezes, né, luta entre eles. Ao contrário, gente, no litoral, nós tivemos tribos sedentarizadas. O que significa? Que no litoral, gente, essa parte sul e aqui, nós chamamos de Iêmen, que significa Arábia Feliz na época. E eram tribos sedentarizadas, dedicadas à agricultura e ao pastoreio e além do comércio. Então nós tínhamos centenas, gente, tá, de sheiks, centenas de tribos, o que causava descentralização. E isso não foi nunca uma coisa boa. Um outro grande problema, gente, era o politeísmo. Porque nós sabemos que quando nós temos um Deus é mais fácil de unificar o povo. Politeísmo não, né? Então veja bem. O politeísmo, gente, tá? Eles tinham como centro, isso é importante, a cidade de Meca. Por que a cidade de Meca, gente, tá? Porque na cidade de Meca, esse é um livro antigo que eu tirei, desculpe aqui, mas essa é a cidade de Meca. Ela tinha 3.000 habitantes, dominada por uma tribo chamada Coroaixitas, certo? E os Coroaixitas, eles tinham lá no centro, tá? Vocês vão ver a chamada Kaaba. Fala aí pra mim. Kaaba, que significa cubo na tradução. E lá dentro da Kaaba, gente, existiam centenas de estátuas de santos, cada uma de deuses, cada uma para cada tribo. Todo ano, as tribos vinham para cá para cultuar o seu deus, a estátua do seu deus, que estava ali dentro da Kaaba. E isso trazia muito comércio, e a tribo dos Coroaixitas ganhava muito dinheiro, gente, com isso. Também tinha uma pedra negra, que é um meteorito, né, negro, que os islâmicos afirmam que era branca a pedra, mas de tanto eles beijarem e colocarem os pecados, ficou preta. Então elas simbolizavam uma certa união entre eles, mas cada tribo tinha o seu sheik e seu o quê? Tá? O seu deus aqui. Os Coroaixitas ganhavam muito dinheiro com o comércio. O terceiro problema, gente, é a poligamia. O que significa isso? Um homem e várias mulheres. Bom, isso é problema para a história, porque, na verdade, não acho que é problema. Tu, Portela aí, grande filmador aí, quantas tu tem? Uma só? E tá bom para ti ou não? Bom, eu tenho uma só, gente, tá? E também acho um grande problema. Por quê? Vocês já viram uma mulher entrando no shopping? Ela entra no shopping assim. Como é que a mulher sai do shopping? Assim, ó. É ou não é verdade? Cheio de quê? Cheio de quê? De compras. Então, tu já pensou 10 mulheres com 10 cartões de crédito? Esse cara tá morto, isso aqui é coisa para shake, né? Dono de petróleo mesmo. Então, nós sabemos, gente, que a poligamia é muito tchaca-tchaca na buchaca. O que significa? É muito aumento populacional. E isso causava falta de terra e alimentos. Se faltava terra e alimentos, nós necessitamos, o quê? Nos expandir. Só precisa alguém para acender o pavio de pólvora. Por quê, pessoal? Porque a Arábia era um barril de pólvora. Por quê? Um monte de gente, poucas terras disponíveis, muito deserto, certo, gente? E poligamia, politeísmo e descentralização política. Tudo começa a mudar. Olha aqui, gente. Então eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó, Meca. E agora, hoje, lembra que hoje ainda existe Kaaba.
Só que hoje só existe aqui dentro a pedra negra, né? Que simboliza a união entre as tribos. E tudo começa a mudar, gente, com a formação do islamismo por um cara chamado Maomé. E aí vem a pergunta, quem é Maomé? Maomé também nasceu na cidade de Meca, certo? E ele ficou órfão, ainda pequeno, de pai e mãe. E ele foi viver com o tio dele chamado Abdul. É muito importante a gente conhecer a história. Agora tu vai ver que os nomes são todos, tá, pessoal? Vem do O Clone. O Clone tirou todos, né, a novela da história. Quando ele foi viver com o tio dele, Abdul, o tio dele era dono de caravanas de camelo. Era um comerciante. E desde cedo ele viajou, tá, para o Oriente Próximo. E ele fez contatos com judeus e cristãos. Lembrando? Judaísmo, Velho Testamento. Cristianismo, Novo Testamento. Ambos são monoteístas. E ele não leu a Bíblia porque ele era semi-analfabeto. Mas leram a Bíblia para ele. E ele começou a pensar desde jovem. Certo? Puxa, se nós fôssemos monoteístas na Arábia, isso não ajudaria? Claro, ajudaria muito. Vocês concordam? Só que ele era pobre. A gente brinca. Pobre é pobre. Por quê? Porque ele não tinha vez. Porque ele não tinha, gente, como botar em prática. Quando tudo começou a mudar, certo, gente? Quando ele começou a ir para o deserto, como Jesus Cristo fez, e lá ele começou a ter encontros com o arcanjo Gabriel, certo? E ele começou a pregar na família dele o islamismo, só que não dava certo. Até que um belo dia, ele era pobre, gente, ele recebeu, tá, uma proposta de casamento de uma senhora, de 40 anos, ele tinha 25, Khadija. E ela dona de quê? Caravanas de camelo, correto? Beleza? Aí ele ia casar, mas a família ficou contra, porque ela era muito velha. Aí ele chegou e disse, puta, como é que eu posso fazer com que a minha família goste, né? Ele foi para casa, contratou um grupo musical e escreveu uma letra para a família dele permitir. Vamos junto cantando aí do outro lado, gente? Qual é a música que ele inventou para a família deixar que ele casasse? Vamos junto? Não me interessa se ela é coroa, panela velha é fique e faz comida boa. Vamos, cantem aí, pessoal. Gente, só uma brincadeira aqui. Porque é evidente, pessoal, que não foi ele que gravou. Uma vez eu terminei a aula e um vivente chegou para mim. Não, Marcos, mas não foi o Gaúcho da Fronteira que gravou essa música? Pessoal, não sei quem foi. Só para quebrar um pouquinho a aula, tá? Só sei que ele casou com ela e isso lhe deu estabilidade. E a partir de então, gente, ele começou a ir mais para o deserto e num belo dia ele encontra o arcanjo Gabriel. Vamos ver, pessoal? Certo? Tá aqui, ó. E o arcanjo Gabriel diz para ele, Mohammed, você vai criar a nova religião chamada Islã, que é quem ama Alá. Entendeu? Você vai fazer a nova religião e vai escrever o Alcorão, que não foi ele que escreveu. O Alcorão, gente, Gabriel, tá vendo? Dita, arcanjo Gabriel, para Maomé, e Maomé vai ditar para o seu escravo Said, que era o filósofo, que depois Maomé adota como filho, correto? E assim, gente, ele afirma, o arcanjo Gabriel, que os judeus desvirtuaram o judaísmo e os cristãos, nós, desvirtuamos o cristianismo. E Deus mandou ele para criar a terceira religião monoteísta, que é o Islã. Islã é quem crê em Alá, muçulmano é quem segue o quê? O islamismo. Então gravem, Islã, a religião de Alá, islâmico ou muçulmano é quem segue. Então, lembra, gente, que quais são os preceitos do islamismo? Pega aí no teu livro e pode sublinhar ali, ó. Asterisco, gente, triplo, que é importante. Preceitos do islamismo. Primeiro grande preceito, crer em Alá e em Maomé, ser o único profeta. Segundo preceito, migrar uma vez na vida para Meca. Certo, gente? Uma vez na vida tem que ir. Depois tu vai entender por quê. Vou te explicar. Também, gente, dar esmola, que é uma religião extremamente caridosa, o islamismo. Correto? Jejuar no mês de Ramadã, que depende do ano, tá, pessoal? Muda. Mas é um mês que do nascer do sol ao pôr do sol, o homem não pode engolir nem a saliva. Não pode, vamos lá, nem tomar água. À noite é festa. Aí festa, comida e tal. Mas durante o dia, gente, não. Por isso que muitos de vocês que gostam do basquete norte-americano, né, NBA, não sabem porque muitas vezes diz assim, ó, o jogador não está jogando porque é tempo de Ramadã. Porque ele é islâmico e ele não pode, né, ele está fraco, não pode jogar.
Isso que é uma coisa cultural. Também, gente, tá? Lembrar que fazer jihad, fazer guerra santa em nome de Alá. Então, gente, extremamente importante. Olha aqui uma característica. Gente, essa foto é uma foto atual. Então, milhões de pessoas vão para Meca todo ano. Meca tem 400 mil habitantes, mas milhões de pessoas. E eles têm que dar voltas, né, na Kaaba, jogar pedra no pilar, que simboliza quem? Tá? O demônio. E aí, gente, muitas vezes as pessoas caem e são pisoteadas. Certo? Certo? Então, lembrar que isso é fé. Fé a gente não debate. Fé é fé. Então, gente, é uma religião que cresceu muito. Certo? E ele começa a pregar em Meca. Só que quando ele começa a pregar em Meca, os coroaxitas perseguiram ele. Por quê? Porque eles ganhavam dinheiro com o quê? Com a migração das tribos para ir ver os seus o quê? Símbolos, ídolos dentro da Kaaba. Porque cada tribo tinha um deus. Por isso ele foi expulso, gente, para a cidade de Medina. Asterisco. Por que nós chamamos isso de Égira? Como é o nome, gente? Fala aí, Égira. Fala aí, Júlio. Égira. Que é a fuga de Meca para Medina no ano de 622. A fuga de Meca para Medina, em 622, dá início ao calendário muçulmano, islâmico. Então eles não estão hoje, pessoal, em 2015 como nós. Eles estão em 2015 menos 622, porque é o início do calendário. Lembra que com isso ele chega em Meca, em Medina, que aí a tribo o nome, e a cidade muda para então Medina, a cidade do profeta. Foi aí que ele começa a fazer a jihad, Guerra Santa. Nós somos a cruzada, as cruzadas. E ele vai de tribo em tribo, sheik em sheik, convertendo. Até que em 632 ele chega em Meca. Lá, o que aconteceu ninguém sabe. Muitos dizem que ele invade Meca, domina os coreixitas, certo? E lá ele quebra todas as estátuas dos deuses, só deixando a pedra negra que simboliza. Outros dizem que ele chegou em Meca, conquistou, mas ele fez um acordo com os coreixitas. Para os coreixitas também se tornarem o quê? Islâmicos, muçulmanos. E por isso continuaria então a peregrinação para Meca, agora para ver a Pedra Negra. E isso, gente, levou então, quando ele morre em 632, Maomé deixou os árabes unidos religiosa ou politicamente? Vai lá, deglute. Antropofagia, engole isso aí. Quem respondeu aí, os dois, está totalmente correto. Porque ao morrer ele se tornou o grande líder político e o grande líder religioso. E quando ele morre, ele é sucedido, gente, pelos califas. A jihad, a expansão árabe, tá? Ele acendeu o pavio de pólvora. E é a religião e o império que mais cresce na Idade Média. Então lembre que na expansão islâmica, vocês têm que saber, eles são chamados mouros, sarracenos, islâmicos, muçulmanos ou árabes, gente. De novo, mouros, sarracenos, islâmicos, muçulmanos ou árabes. É o mesmo povo, gente. Certo? Quando ele morre, ele é sucedido, gente, pelos sucessores chamados califa. Porque califa significa sucessor. São eles Beca, Omar, Othman e Ali. Beca, Omar, Othman e Ali. E lembre que o último califa é Ali. Certo, gente? Seu parente. Quando Ali é morto pelos Omíada, certo? Ocorre uma terrível divisão entre eles. Entre Shiita Ali, xiitas, que significa Shiita Ali, que são então os seguidores de Ali. São a minoria hoje no mundo islâmico, por quê? Porque são grupos xiitas que só aceitam que descendentes de Ali dominem o mundo islâmico. E os sunitas, que aceitam então o Alcorão e o Sunna, o outro livro sagrado, que são a maioria do mundo islâmico hoje, tá? Correto? Então lembrar, quais são as causas da expansão islâmica? Pega o teu livro, nos pontinhos, e bota asterisco novamente. Tá, gente? A primeira grande causa da expansão islâmica, gente, é a necessidade de terra e alimentos, por causa da superpopulação. Segunda causa, gente, a necessidade de botins, riqueza, para a população pobre. Terceira, gente, a terra em si. E a quarta e mais importante, a disputa na época entre o Império Persa e o Império Bizantino. Lembrem, o Império Persa e Bizantino, Bizantino e Persa, há muito tempo vem brigando. E eles estavam enfraquecendo, estavam velhos, estavam caquéticos, caindo aos pedaços. Quando surge uma nova força divergente,
Se tem Império Bizantino e Árabe, Império Bizantino e Persa lutando. Quando surge uma nova força, que é o Império, gente, Islâmico, através da Arábia, tu vai ter, então, devido à fraqueza do Império Persa Bizantino, a facilitação da expansão, então, do Império Islâmico. Então, tu tem a Arábia com Maomé, a conquista de Maomé. Tu tem as primeiras conquistas, gente, dos califas, até 661. E depois a conquista, gente, tá? Dos Omíadas. E depois dos Abástas, que conquistam essa região, invadem a Península Ibérica e durante 800 anos ficam na Península Ibérica, onde terá um período de grande desenvolvimento, onde o feudalismo será extremamente fraco e nós teremos liberdade religiosa, grande desenvolvimento comercial e a Universidade de Córdoba. E também onde eles vão se expandir até a Índia, de onde irão introduzir a numeração indo-arábica. Como Maomé sempre falou, procure o conhecimento onde estiver, até o final do mundo. Então nós temos, gente, um grande império que começa a se expandir. Só lembrem, pessoal, leiam, não obrigavam a conversão. Repete aí do lado. Tu, Júlio, repete. Não obrigavam a conversão. Por quê? Porque, gente, eles não obrigam os outros a serem islâmicos. Mas olha a esperteza, quem é islâmico, muçulmano, não paga imposto. Então isso fez com que muitos povos virassem islâmicos. E assim os islâmicos cresceram rapidamente. Bom, gente, nós vamos também, gente, ver aqui uma das grandes características que eu não quero que vocês decorem, tá? Que é uma coisa chata, mas eu quero lembrar. Se tu tiver que ver aí o vídeo 2, 3, 4, 5 vezes para olhar isso aqui, veja, porque é muito importante. Lembra que nós temos 4 dinastias. Quanto, gente? Faz assim com a mão. 4. Depois divide assim. Quantas? 2. Não, 4, 2. Como assim? Gente, são 2 dinastias de ascendência étnica árabe e 2 de turcos. Então, a primeira dinastia é muito importante, Omíada. O líder matou, gente, Ali, o último califa, e transferiu a capital para Damasco. Característica da dinastia Omíada: invasão da África, da Península Ibérica e domínio do Mediterrâneo. O que significa, gente? Foram eles que dominaram o Mediterrâneo e proibiram o comércio para a Europa Ocidental. Uma das grandes causas do feudalismo é que quando os islâmicos dominaram o Mediterrâneo, eles dificultaram o comércio para a Europa. Olha o erro. Diz assim, durante a Idade Média, o feudalismo não teve comércio no Mediterrâneo. Totalmente errado, gente. Teve o comércio dominado pelos islâmicos, pelos muçulmanos, pelos árabes, mouros, sarracenos. Mas o comércio europeu estagnou. Aí fechou. Isso levou ao feudalismo, então. Outra grande característica, gente. Eles dominaram e invadiram em 711 a Península Ibérica. Tu sabe o nome do príncipe deles? Gibraltarique. Lembra que aí o estreito era chamado Colosso de Hércules, porque eram os 2 braços de Hércules, as 2 rochas. Quando o príncipe Gibraltarique invadiu, foi colocado o nome de Estreito de Gibraltar, ou seja, Estreito de Gibral, o príncipe islâmico. Invadiram a Península Ibérica e lá ficarão por 800 anos. Durante todo o período nós tivemos, então, gente, de forma interrompida, claro, a Guerra de Reconquista Cristã, que na Baixa Idade Média vai dar origem a Portugal e a Espanha, mas não agora, na Baixa Idade Média. Então nós temos, gente, um período muito de desenvolvimento, onde com liberdade religiosa, liberdade comercial e onde não teve feudalismo, gente, puro na Península Ibérica. Tem que lembrar disso aí. Então, ao mesmo tempo que eles fecharam o comércio no Mediterrâneo, eles tiveram um grande desenvolvimento na Península Ibérica. Mais tarde, um cara chamado Abd Rahman funda o Califado de Córdoba, quando ocorreu com os Abasta o rompimento do Império. E aí, então, gente, o Califado de Córdoba dá a grande Universidade de Córdoba. Mais tarde, gente, em 750, surge a dinastia Abássida. Eles levam a capital para Bagdá, eles fazem uma ligação cultural e comercial entre Ocidente e Oriente, onde gravem, gente, eles importam pólvora, papel, astrolábio, a vela, tudo eles vão importar da China, que foi e sempre será foi o maior PIB do mundo de todos os tempos. E desde 78, com a abertura, então, de Deng Xiaoping,
abertura econômica, a China hoje é o segundo. E quem sabe no futuro, o primeiro PIB. Se tornar daqui a 30 anos, ou 50, será a volta da China ao primeiro lugar do mundo, como ela sempre foi. Então foram eles, gente, a Basta, que fizeram a ligação entre Ocidente e Oriente, trazendo bússola, pólvora, papel e outros tantos inventos dos chineses. Outra, gente, a divisão em califados, o que divide o império. Então surge lá a Península Ibérica, o califado de Córdoba, muito desenvolvido. Mas isso, califado aqui, califado aí, nós vamos ter uma divisão. Isso enfraquece o Império Islâmico. Lembra, gente, tá? Que depois os abastas vão ser dominados, subjugados pelos turcos Seldjúcida. Repete aí, Seldjúcida. Isso porque o líder deles era um cara chamado Seljuk Tarik Shak. Daí turcos Seldjúcidas. Lembra que eles criam um protetorado sobre os abastas. Os abastas vão estar lá, mas quem manda de fato são os turcos seljúcidas. Lembra? São eles que se expandem contra Bizâncio e Europa. E eles terão, gente, um grande líder, tá? Que nem é turco, certo? Ele é um curdo, chamado Saladin. Quem é ele, pessoal? Quem respondeu aí, Saladino, está certo. Saladino é o cara que aparece no filme Cruzadas. O cara que vai lá e conquistar Jerusalém. Só que os turcos seljúcidas, não Saladino, mas os outros, eles são radicais. Eles atacam e conquistam Jerusalém e invadem, tentam invadir Bizâncio. Por isso que o Império Bizantino pede ajuda para os ocidentais. E aí ele pergunta, ocidentais, venham me ajudar. E aí ocorrem as cruzadas contra os turcos seljúcidas, que impediram que os ocidentais pudessem visitar o Santo Sepulcro. Depois, mais tarde, eles são conquistados pelos turcos otomanos, porque o líder desses turcos é Otan. E aí esses caras criam o Sultanato de Bagdá e domínio de Constantinopla. São eles que dominam Constantinopla no ano de 1453. Lembrar, gente, disso aqui, que a gente viu antes. Quando os turcos otomanos de Mohamed II conquistam Bizâncio, Constantinopla, eles chamam de Istambul, certo? Ou seja, a porta do Oriente. Dessa forma, gente, tá? Vamos ver aqui, ó, certo? Eles conquistam, dá uma olhada aqui, ó. Aí, tá testando meu laser. Constantinopla, transformando em Istambul, ou seja, a joia do Oriente, as portas do Oriente, que hoje é uma das cidades mais lindas do mundo, gente, tá? Continua sendo cosmopolita. Lembrar sempre, gente, tá? Que isso marca 1453, queda de Constantinopla, fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. O Império Turco Otomano, gente, é um dos maiores impérios do mundo até a Primeira Guerra Mundial. O Império Turco Otomano fica ao lado da Tríplice Aliança, a Alemanha, e é derrotado. E aí termina um dos grandes impérios, tá, do mundo. Lembrar culturalmente a divisão em xiitas e sunitas. O erro de quem afirma que xiita é mais radical. Isso eles afirmam por quê? Porque em 1979, ocorreu a Revolução Xiita no Irã, do Ayatollah Khomeini. Mas, sunitas, tu tem o Talibã, que criou também um país fundamentalista no Afeganistão. Tu tens hoje o Estado Islâmico, o ISIS, ele é sunita, gente. Então, cuidado para não cometer o erro de achar, tá, que xiita é radical. Sunitas são radicais também, como o Talibã, como a Al-Qaeda, né, do Bin Laden e como hoje o ISIS, o Estado Islâmico. E a grande característica, gente, que eu vou mostrar para vocês é a cultura islâmica, que eu vou querer um asterisco bem grandão, tá, gente? Que, como eu falei ano passado, ia cair na URGS e caiu esse ano. Então, vamos lá? Primeiro, gente, eles não são fundamentalistas, como nós achamos hoje em dia, correto? Eles são baseados em mesquitas, madraças na arquitetura. Mesquita é um templo religioso, mas que normalmente, gente, ele tem ao lado uma escola, um restaurante para ajudar pobre, dar comida aos pobres. Madraça é uma escola islâmica de filosofia e de religião. Então lembrar, gente, tá, da grande, por exemplo, mesquita de Córdoba. Olha o tamanho dela, a gente olhando por cima. Lembrar, gente, tá, que na mesquita de Córdoba nós temos mais de 800 pilares. Olha o tamanho, gente, tá? Lembrar, gente, de toda essa característica aqui, ó, treliças. Quando aparecer isso, gente, tá? É uma característica da arquitetura islâmica.
muçulmana. E isso aqui é onde nós temos, gente, em Granada, no sul da Espanha. Então, aí, Toledo, Granada, ela é o que nós chamamos de Espanha Moura, onde teve o grande califado de Córdoba, certo? Com grandes castelos, grande desenvolvimento, grande comércio. Sempre quando cair numa prova, gente, Enem ou não, tu vai ver, sempre quando aparecer isso aqui, contra listas é islâmica. Lembrar, gente, também do quê? Da grande mesquita azul, que como eu te falei, do outro lado ali está a Basílica de Santa Sofia. Os minaretes, a cúpula, tá? Tudo isso, tá? É copiado da Basílica de Santa Sofia e que depois é espalhado pelo mundo. Então, vamos olhar, gente, dentro da mesquita, sempre, gente, formas geométricas, tá? Lembrem, nunca formas humanas. E aqui, gente, mostrando, então, eu e a nega véia, certo, gente? Eu me lembro muito bem nesse dia com a meia furada, né? Levei uma mijada da Simone, tive que botar o dedo pra dentro, assim, gente, tá? E caminhar meio assim, meio manco, né? Por quê? Porque era uma vergonha, segundo ela, ter meia furada. Eu acho que não. Acho que é uma coisa da vida. Né, Portela? Então, lembrar, gente, linda, maravilhosa. Só que dentro da Mesquita Azul nós tínhamos, gente, 23 mil ladrilhos feitos, pintados à mão. Certo? Então, é uma das coisas mais lindas do mundo. Não deixe de visitar Basílica de Santa Sofia, tá? Topkapi, que é o grande, e dentro do Topkapi, gente, que é lindo, todo mundo vai, tá? O Museu de Antropologia da cidade de Istambul, que é maravilhoso, tá, gente? Pelo menos visitem logo antes que o ISIS domine, né? Que é capaz de destruir também esses grandes museus que nós temos em Bizâncio. Lembrar, gente, dos elementos químicos, destilação, filtração, sublimação, a descoberta do álcool, do café e do açúcar. Por isso, sempre é culpa dos árabes. No meu caso, meu vício, café e açúcar, expressinho, né, gente? Que temporariamente estou proibido por causa da labirintite. Mas logo, logo volto. Bom, se me proibirem, gente, o café e o vinho, aí eu fico com a labirintite também. E os dois voltam. Lembrar, gente, da álgebra, da numeração arábica, dos logaritmos. Quem ama logaritmos aí? Certo, gente? Lembrar que são dos árabes. Do seno, do cosseno. Quem ama? Culpa dos árabes. Quem odeia também é deles. Lembrar na astronomia da introdução no Ocidente das invenções ocidentais, que eu falei para vocês, tá? E também da influência deles, gente, na filosofia. Eles receberam de Bizâncio, mas eles influenciaram os ocidentais depois. Lembrar, gente, da medicina com Avicena. Quem é, gente, tá? O Avicena, olha no teu livro aí, é o grande médico da Idade Média, que escreveu o livro Canon de Medicina, que é o livro base da filosofia no Ocidente também, do século XI ao século XVIII. Lembrar do grande filósofo que nós vamos aprofundar em filosofia, gente, Averroes, certo? Em francês, para nós, são pobre, Averroes. Lembra, gente, tá? Que esse cara traduziu Platão, Aristóteles, depois ele emprestou, foi dar aula em Córdoba, na Península Ibérica, e foi por aí, através dos árabes, que Platão e Aristóteles voltaram a ser estudados por São Tomás de Aquino na Baixa Idade Média. Vou lembrar, gente, da tradução dos clássicos gregos, influência da escolástica em São Tomás de Aquino. Lembrar das 1001 Noites na literatura, Aladim. Gente, vamos se respeitar, né? Quem não lembra de Aladim, Ali Babá e os 40 Ladrões, certo? Então tudo isso vem, gente, dos clássicos islâmicos, muçulmanos, as 1001 Noites. E eu acabo, gente, citando o que eu considero, tá? O Leonardo da Vinci do Oriente. Ele é um islâmico, mas ele é um persa, de origem persa, indo-europeu. O Marcayan, ele foi matemático, físico, químico, inventor. E tem uma frase dele, gente, que eu acho maravilhosa. Vamos ler juntos? Ouço dizer que os amantes do vinho serão castigados no inferno. Se os que amam o vinho e o amor vão para o inferno, o paraíso deve estar vazio. Esta é minha frase, uma das minhas frases da vida. Porque Deus, acreditamos, ama quem faz o bem, quem ajuda os outros, quem é caridoso. Se tu ama, gente, e gosta de um bom vinho, certo, gente? Deus não vai ficar preocupado contigo. Fica preocupado quem é maldoso, quem faz o mal, quem é fofoqueiro, quem age de forma incorreta. Quem não é ético. Então eu vou continuar amando essa mulher que está aí, ó. Cebola. Te amo. Hã? Fazer
Ah, isso aqui não é uma cebola, é um coração, é assim, filho. Ó a crítica do Marco Antônio. E continuo tomando um bom vinho. Inclusive, gente, a minha caixinha aqui é profissional, ó. Sempre tem um vinho por perto. Cada lugar aqui que a gente tá na casa, pessoal, tem um vioto. Esse é um vinho que eu tô guardando, tá, pessoal? Certo? Para um momento especial. Quem sabe quando tu estiver aqui em casa. Sempre aqui em casa, né, temos vinho em todo quanto é lugar. Certo? Então, gente, um grande abraço para vocês, tá? Vou mostrar para vocês Omar Khayyam, que é um dos grandes filósofos do mundo. Quero que tu conheça ele. Desejando vocês, gente, uma boa aula e que sejam muito felizes no estudo e adquirindo conhecimento. Beijão, gente. Tudo de bom.